Olá pessoal, bom dia! E aí, só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Gandra. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de física. Pessoal, assim como na aula passada, preparei os slides a partir do livro de vocês. Então eu recomendo que assistam a aula utilizando o livro, assim vocês podem grifar e anotar as informações importantes. Nós estamos no livro 12, setor 222, páginas de 152 a 157. O nosso tema de hoje será calorimetria. Gente, na aula passada, nós estudamos sobre a dilatação, que é um fenômeno no qual, mediante a variação de temperatura, as dimensões de um corpo podem aumentar ou diminuir. Hoje nós vamos dar início ao estudo de calorimetria. Dentro dessa introdução, é preciso a gente entender o conceito de calor e de temperatura. No dia a dia, é muito comum ouvirmos definições equivocadas sobre esses dois conceitos, temperatura e calor. Por exemplo, aí no livro de vocês tem uma charge onde o repórter fala: hoje vai fazer muito calor na região do sul do país. Então, como assim fazer muito calor? Então, esse é um erro conceitual, porque ele poderia dizer simplesmente que a temperatura lá estará alta e não que vai fazer calor, tá? Porque calor e temperatura não são sinônimos, são diferentes. Porque se calor não é sinônimo de temperatura, então o que é calor? Pessoal, todo corpo ao ser aquecido, ele ganha energia térmica. E quando ele é resfriado, ele perde. Essa troca de energia térmica é o que denominamos de calor. Então, calor é a energia térmica em trânsito, tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho dois corpos. Ao colocar esses dois corpos em contato, eles trocarão energia térmica. Eu denomino de calor esse processo de troca da energia térmica, sair de um corpo e ir para o outro, tá? No sistema internacional, a unidade de energia térmica é o joule, portanto, a unidade de calor também será joule. Só que no dia a dia é muito comum a gente utilizar uma outra unidade, que são as calorias, cal, ou quilocalorias, cacau. Mais adiante eu ensino a conversão para vocês, tá? Mas agora no momento é importante a gente entender que, espontaneamente, o calor se propaga do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e nunca ao contrário. Por exemplo, esse corpo A, ele está fornecendo energia térmica para o corpo B. Isso só é possível se a temperatura de A for maior do que a de B. É simples, não tem como eu esquentar outro corpo se eu tiver uma temperatura menor que a dele. Então, o corpo que tem maior temperatura fornece energia térmica para o que tem menor temperatura, até os dois entrarem em equilíbrio térmico. Então, por exemplo, você tem um refrigerante e o gelo. O gelo está a 0 graus, o refrigerante a 20. Quando você coloca o refrigerante junto com o gelo, o refrigerante tem maior temperatura, ele vai fornecer calor para o gelo que tem menor temperatura, até que os dois entrem em equilíbrio térmico, tá? Então, para existir calor, é obrigatório que os corpos tenham temperatura diferente. Porque se não tiver, se eles tiverem a temperatura igual, isso significa que eles não vão trocar calor, porque eles já vão estar em equilíbrio térmico, tá? Então, nesse caso, o corpo A ele perde energia e a sua temperatura diminui, enquanto o corpo B ganha energia e a sua temperatura aumenta. Isso devido à troca térmica, tá? Então, toda vez que for ocorrer uma troca de calor, tem que ser do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura e nunca ao contrário. Nesse caso, então, quando ocorre essa troca de energia térmica, essa troca é o que eu chamo de calor, tá? Aí a temperatura do A, que era maior, diminui, a temperatura do B, que era maior, aumenta. Quando os dois corpos atingem o equilíbrio térmico, o que é o equilíbrio térmico? É quando os dois chegam na mesma temperatura. Isso vai parar a troca de calor. Por que vai parar a troca de calor? Porque não faz mais sentido trocar energia térmica se os dois possuem a mesma quantidade, tá? Então é quando o gelo derreteu tudo, o refrigerante está na mesma temperatura, ele vai manter aquele equilíbrio térmico por certo tempo, tá? Isso se o copo estiver isolado, porque se o copo estiver no ar, ele vai entrar em contato com o ar
e entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, tá? Então, toda vez que nós estamos no equilíbrio térmico, não tem propagação de calor, porque para que haja, eu preciso de diferença de temperatura. Pessoal, vamos estudar agora a propagação de calor. A propagação de calor, que seria a troca de energia térmica, ela ocorre por 3 processos diferentes: a condução, a convecção e irradiação. Nós vamos ver cada uma delas, tá? Como vimos na capa do capítulo, num dia muito frio e de frente para uma lareira tomando chá, estamos diante dos 3 processos de calor, tá? O primeiro que nós vamos estudar é o processo de condução. A condução, ela ocorre quando o calor ele vai ser transferido nesse fluxo. A ideia seria o seguinte: a quantidade de calor propagada durante o intervalo de tempo define uma grandeza que a gente chama de fluxo de calor. Professor, o que é fluxo? Fluxo trata-se de alguma coisa que está passando por determinado tempo ou área. Por exemplo, o fluxo de pessoas na avenida. O fluxo de pessoas na avenida é quantas pessoas na avenida passam por tempo. Então, o fluxo de calor eu defino pela letra grega φ. O φ é essa letra com a bolinha cortadinha, tá? Verticalmente. Ela vai ser então a razão, ou seja, a divisão da quantidade de calor Q pela variação do tempo, tá? Então, o fluxo de calor é o quanto de calor atravessa por tempo. E isso é importante para que a gente estude na condução, porque a condução é quando 2 corpos estão em contato. E aí o calor vai ter um fluxo de transferência entre os corpos. Professor, quais são as unidades de medida? Depende, varia bastante, tá? Se o calor estiver em caloria e o tempo em segundos, o fluxo vai estar em calorias por segundo. Se o tempo estiver em minuto e o corpo em calorias, vai ser o fluxo de calorias por minuto. Ou depende do joule. Se o calor estiver em joule e o tempo em segundos, o fluxo vai estar em joules por segundo. Ou watts, tá? Que é a mesma unidade. O fluxo de calor, isso aqui é super, super importante. O fluxo de calor também pode ser chamado de potência térmica. Por que potência térmica? Potência térmica, nós vimos lá em watts, ó. Watts é a unidade de medida de potência. Nós vimos no ano passado potência mecânica. Então, essa potência mecânica, ela representava o quanto de trabalho poderia ser realizado por unidade de tempo. Então, por exemplo, você tem uma superfície aquecendo. Esse aquecimento vai fornecer para a superfície uma energia térmica. E a superfície pode usar essa energia térmica para realizar trabalho. E por isso ela tem uma potência, tá? Então, existe a potência das máquinas térmicas, que seria a mesma coisa que o fluxo de calor. Quanto maior o fluxo de calor, maior a potência dessa máquina térmica. Gente, então voltando aí na condução, a condução térmica é quando a gente coloca dois corpos exatamente em contato. Um exemplo simples é você pegar a colher e colocar no fogo. A colher, ela não aquece instantaneamente por completo. Ela começa a aquecer na ponta e ela vai lentamente levando o calor até a outra extremidade, que é onde você está segurando. Por isso, a gente diz que a condução térmica ela ocorre devido à vibração de molécula por molécula. Então, esse mecanismo é chamado de condução térmica. É um processo onde o corpo ele vai fluir de um ponto para o outro, molécula por molécula, átomo por átomo. Por exemplo, aqui ó, eu estou aquecendo só esse lado. Então, esse lado as moléculas estão muito agitadas. Aqui no meio elas estão agitadas e na outra ponta elas estão um pouco agitadas. E lentamente as moléculas vão passando essa agitação uma para a outra até aquecê-la por completo. Um exemplo desse é aquele da colher que eu dei para vocês. Então, quando você está lá mexendo um brigadeiro de colher, por exemplo, você consegue ficar segurando essa colher por um bom tempo. Não é você colocou lá na chama que ela já aquece por inteiro, tá? Porque a condução térmica ela vai acontecendo da ponta da colher até a outra extremidade. E o material também influencia bastante. Por exemplo, uma colher de pau. Uma colher de pau você consegue segurar por muito mais tempo, porque o metal é um bom condutor de calor e a madeira nem tanto. Tá? Gente, outra coisa que nós precisamos observar na condução térmica é o seguinte.
A condução, ela vai ter que ter uma superfície de contato entre os dois corpos. Por exemplo, aqui eu tenho o meu copo e a minha mão. Então, aqui existe uma área de contato onde está ocorrendo a transferência de energia térmica. Então, imagina o seguinte, eu tenho essa parede por onde a energia térmica vai ser transferida. Para identificar o fluxo de calor, existem 3 grandezas que vão influenciar. A primeira grandeza seria a espessura. Então, quanto mais grossa, mais difícil vai ser ocorrer essa transferência de energia térmica. A área, quanto maior a área, mais calor será recebido devido ao fluxo, então o fluxo seria maior. E a variação de temperatura, né? Variação de temperatura 1 e 2. Quanto maior a variação de temperatura, mais calor atravessa naquela superfície. Então, nós já vimos anteriormente que o fluxo é a quantidade de calor sobre tempo. Mas na condução térmica, a gente pode relacionar isso por essas grandezas que eu acabei de apresentar para vocês. Ó. Então, em muitas situações, a gente não tem essa informação, mas a gente pode determinar o fluxo por meio das características físicas da parede. Tá? Para isso, o físico e matemático francês Joseph Fourier foi um dos primeiros a fazer estudo sobre a transmissão de calor. A partir disso, Fourier ele propõe essa fórmula, que ficou conhecida como Lei de Fourier. Na Lei de Fourier, nós temos o seguinte, o fluxo é diretamente proporcional ao K. O que significa o K, professor? K é o coeficiente de condutibilidade térmica. E ele depende do material. Por exemplo, aqui do ladinho tem uma tabela. O alumínio, o K vale 210. O aço vale 50. O tijolo, 0,80. Quanto maior o K, maior a condução e maior o fluxo de calor. Então, por exemplo, o metal tende a ter um K relativamente alto. Madeira, plástico tende a ter um K relativamente baixo. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, o K, que é a condutibilidade térmica, ela é dado em Joule por segundo metros Kelvin ou watts metro Kelvin. Mas também é bem comum a gente encontrar nos exercícios ela expressa por Cal segundos metro grau Celsius ou watts metro grau Celsius. Para a gente não errar na resolução dos exercícios, fique atento à unidade da constante. E, se necessário, converta as demais para ficar em concordância. Como assim? Professor, o A tem que ser em quê? Tem que ser em metro? A temperatura tem que ser o quê? Tem que ser em Kelvin? Olha a constante, querida. Se a constante do seu exercício der Cal, a sua temperatura terá que estar em Celsius. Se a sua constante for dada em joules, a sua temperatura tem que estar em Kelvin, tá? E a espessura e a área sempre em metros, tá? Então, a área em metros quadrados, espessura em metros. Outro exercício que é bem comum de acontecer é relacionar essa fórmula da lei de Fourier com a fórmula do fluxo. Porque nós vimos agora há pouco que a fórmula do fluxo, ela é fluxo é igual à razão da quantidade de calor pela variação de tempo. Então, eu posso falar que o fluxo é igual ao fluxo. Ou seja, eu posso falar que Q sobre ΔT é igual a K vezes A vezes Δθ sobre E. Tá? Então, é bem comum usar a relação entre essas duas fórmulas. Anota isso para lembrar lá nos exercícios. O Q, quantidade de calor. O T, a variação do tempo. Tá? E aí, qual é a unidade de medida do tempo? De novo, depende do K. Se o K for segundos, vai ser segundos. Tá? E assim por diante. Quanto aos valores de K, como eu disse para vocês, quanto maior o valor de K, significa que o material é um bom condutor térmico. Quanto menor o valor de K, significa que o material é um isolante térmico. Em geral, metais são bons condutores, isopor, borracha, plástico são isolantes. Segundo processo de transferência de calor é a convecção térmica. Gente, a convecção térmica é o processo de propagação de calor que ocorre a partir de uma movimentação de uma massa fluida, gasosa ou líquida. Isso aqui é muito interessante. A condução, ela só acontecia em sólidos, ó, alumínio, aço, tijolo, né? Aliás, principalmente nos sólidos. Até acontece em água, em ar, mas é bem menos do que a convecção. A convecção, ela só acontece em
fluidos. O que é um fluido? Um fluido é um líquido ou um gás, tá? Então, atente-se para que a convecção ela acontece apenas em fluidos, ou seja, não tem convecção em sólidos, tá? Professor, o que é a convecção? Gente, é o seguinte, imagina que eu estou aquecendo a água, aí a água que está mais próxima à chama, ela vai estar mais quente, concorda? Então, aqui eu tenho água quente, ó. Aqui. Aqui em cima eu tenho a água um pouco mais fria, AF. Não fria, mas significa que está numa temperatura menor do que a quente lá embaixo, tá? Nesse caso, o que acontece? O volume do sólido, ou do líquido, ou do gás, depende de como as moléculas estão organizadas. Se as moléculas da água quente elas estão mais agitadas, elas ocupam um volume maior. Ao calcular a densidade, eu tenho que a densidade é igual à razão da massa pelo volume. Se o volume é muito grande, a densidade é pequena. Se o volume é pequeno, a densidade é grande, porque são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, a água fria ela está mais lenta, fazendo com que tenha um volume menor e uma densidade maior. Por isso, a tendência é que a água fria ela vá para o fundo do recipiente. E a água quente, que tem uma densidade menor, ela tende a ir para a parte superior do recipiente. Conforme a água fria chega lá embaixo, ela é esquentada. E a água quente lá em cima é esfriada. E ela vai trocando novamente nesse fluxo. E ela fica constantemente trocando de lugar, a água quente e a água fria. Esse processo é a convecção. Gente, a convecção ela tem várias e várias aplicações no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui do ladinho, ó, o ar-condicionado. O ar-condicionado ele sempre fica na parte de cima da parede por conta da convecção. Por quê? O ar-condicionado resfria o ar frio aqui em cima e aí o ar frio ele tende a descer porque é mais denso. Enquanto o ar quente aqui de baixo tende a subir porque é menos denso. E aí a hora que ele chega lá em cima ele é resfriado pelo ar-condicionado e fica nesse constante fluxo. Outro exemplo é a geladeira, né? Ó, a geladeira ela também funciona com base na convecção térmica. Porque na parte superior da geladeira, a temperatura é menor do que a parte inferior. E aí, conforme ela vai trocando o ar, ela vai colocando diferentes temperaturas em cada região. Por exemplo, o ar frio tende a ficar na parte de cima e o ar quente na parte de baixo. Isso significa que a primeira prateleira da geladeira é mais fria do que a última. Por isso, não é bagunçada a geladeira, tem uma ordem para você organizar. A primeira prateleira você coloca materiais que precisam estar mais gelados. Por exemplo, iogurte, leite, frios, manteiga e assim por diante. Na parte de baixo você coloca materiais que não precisam estar tão gelados, como por exemplo verdura, alface, entre outros. Se você colocar o alface lá em cima, é muito frio, vai queimar a folha. Se você colocar o iogurte lá embaixo, ele pode estragar rápido, porque lá não é tão gelado quanto em cima, tá? Devido à convecção. Aqui outro exemplo é a brisa marítima. A brisa marítima, ela também é representada pela convecção. Ao receber o calor do sol, o solo aquece mais rápido que a água. Então, durante o dia, o solo é muito quente e a água é um pouco mais gelada. Durante a noite, é o contrário, conforme a brisa inverte, devido à convecção. Então, à noite, a areia ela é mais gelada e a água é um pouco mais quente. Terceiro e último processo, a irradiação térmica. Gente, a irradiação térmica, ou radiação, é um processo de propagação de calor que ocorre através de ondas eletromagnéticas, principalmente radiação infravermelha. Olha uma observação importante. A condução e a convecção precisam de matéria para se propagar. A condução precisa principalmente de sólido, a convecção precisa de líquido e gás. Mas como que o calor do Sol pode chegar até aqui nós na Terra, sendo que no espaço existe um vácuo? Já pararam para pensar? Como que o Sol consegue fazer o calor ser propagado pelo vácuo? Tá? A única forma de propagação no vácuo é a irradiação. Isso é muito importante e é bem cobrado lá nos exercícios, tá?
Então a irradiação é a única forma que consegue se propagar no vácuo. Por quê? Porque ela se propaga por ondas eletromagnéticas, ela não precisa de matéria, e o vácuo não tem matéria, tá? Então nesse caso, as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, elas chegam até nós, mantendo o nosso planeta aquecido, tá? Principalmente o infravermelho. O infravermelho é uma onda eletromagnética que fica próxima à luz visível, está abaixo do vermelho. Só que a gente não consegue ver a olho nu. Aqui a gente tem um espectro eletromagnético. Ó. O visível é apenas as cores que nós conseguimos enxergar, que vai de 10 a 14 a 10 a 15 Hz. Já o infravermelho está abaixo dessa frequência, está na frequência de 10 a 12. Um exemplo de infravermelho que a gente tem em casa é o controle da televisão. O controle da televisão ele é um infravermelho que comunica com a TV para poder ligá-la ou desligá-la. Outra possibilidade, então, é a possibilidade da Terra, né? Então, o Sol aquece a Terra pela radiação infravermelha. O carvão em brasa também. O carvão em brasa ele emite o infravermelho, mantendo a carne aquecida no ponto, tá? Outra possibilidade, bastante útil, são as imagens térmicas. As imagens térmicas elas são usadas na astronomia e na mecânica para que possa analisar os locais, tá? Muitas cobras, por exemplo, elas localizam uma presa por causa do calor que ela emite. Então, devido ao infravermelho, ela consegue identificar. Todos os corpos emitem naturalmente ondas de calor. Quanto mais quente for o corpo, mais radiação ele emite. Se você tem uma câmera infravermelho, por exemplo, ela mostra as regiões mais quentes do nosso corpo, ó, que em geral seriam a parte do topo da cabeça e a parte íntima, né? Ainda bem que a gente não consegue enxergar o infravermelho. Porque se a gente enxergasse, toda vez que a pessoa peidasse na rua, né, ia aparecer um espírito assim, vermelho saindo, né, dela, ia ficar um pouquinho estranho, né? Então que bom que a gente não enxerga infravermelho, tá? Mas a nossa visão seria mais ou menos assim. Pessoal, outras câmeras infravermelho também são aquelas de LED, né? Que ela fornece uma melhor visão noturna. Por último, para fechar essa aula, nós temos o efeito estufa. O efeito estufa só pode acontecer devido à propagação do calor por irradiação. Então a gente tem a luz do Sol, o Sol emite a luz visível, aí a luz visível e o infravermelho aquece o chão e reflete. Ao refletir, ele bate na nossa camada de ozônio e volta para a Terra, mantendo a Terra aquecida. Então, uma parte da radiação consegue passar da atmosfera e voltar para o espaço, e outra parte fica retida no nosso planeta, fazendo com que haja o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um processo natural e muito importante para que haja vida na Terra. Entretanto, existe o efeito estufa antropogênico, que é causado pelo homem e que leva ao aquecimento global. Tá? Aqui é um exemplo de uma estufa, por isso que ele chama efeito estufa. Tá? Então, a estufa ela mantém uma maior quantidade de infravermelho dentro, mantendo tudo que está lá aquecido. Tá? Pessoal, vou deixar então alguns exercícios, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado por mais essa aula. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Tchau, tchau.